Esse processo ocorre pois ele serve para restaurar tecidos lesionados, tal como um joelho ralado ou como um corte de dedo feito por um papel. Substituir células mortas ou que irão morrer, para ajudar no crescimento do organismo, e ela também está relacionada com uma doença que infelizmente mata muitos seres vivos ao longo da vida, o câncer. A mitose é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Mas antes disso, ela está na fase de intérfase, que é a fase preparatória da célula, na qual onde ela duplica os seus cromossomos e seu DNA, incha um pouco e assim está pronta para ser dividida. Profase. A profase é caracterizada como a primeira do processo de mitose, sendo esta uma etapa basicamente preparatória para a célula, antes que ela dê início à sua divisão. Assim, alguns eventos devem acontecer durante esse processo de interfase, sendo eles extremamente essenciais para o próprio ciclo celular. É durante essa fase que o DNA da célula, ou melhor, a cromatina, começa a se autocondensar, lembrando que anteriormente ela estava sendo descondensada. O nucleolo, por sua vez, também desaparece. E isso é característico da própria paralisação que ocorre na sintetização da célula. Depois disso, ocorre também uma duplicação e migração do centríolo para o outro extremo da célula, e que é capaz de formar fibras do fuso e do microtúbulos. A membrana nuclear, por sua vez, também some assim como os nucleolos. Metafase. Certamente uma das fases mais importantes da metafase é o fato de que durante essa etapa do processo ocorre uma maior disposição dos cromossomos, que se torna bem central, ou seja, no meio da célula. É assim que a placa equatorial é formada. Para que essa disposição seja possível, os cromossomos são os responsáveis pela condensação total e união com as fibras de fuso. Esse processo será possível por meio dos centrómeros, que nada mais são do que a parte do meio dos cromossomos. Anafase. Já a anafase, por sua vez, é caracterizada como etapa de separação. Essa fase de divisão é onde todos os cromossomos que são duplicados são separados, sendo que cada um irá migrar para sua cromatíde irmã. Os microtúbulos são encurtados, e por isso eles vão em direção a polos opostos. Cada um desses processos de separação irá gerar um cromossomo independente. Telofase. A etapa da telofase, por sua vez, é aquela em que tudo está quase estabelecido por completo. Todos os cromossomos já estão localizados juntamente aos centríolos, e a cromatina, por sua vez, começa a passar por um processo de descondensação. Assim, tanto os nucleolos quanto a membrana nuclear voltam a fazer parte do processo, e a célula finalmente se divide por completo. Essa divisão que ocorre durante o processo é caracterizada como citocinese, que pode ainda acontecer de duas diferentes formas, o que depende de se a célula é animal ou centrífuga. A mitose é um tipo de divisão celular que ocorre nos seres vivos eucariontes, em que uma célula-mãe se divide em duas células filhas, a partir das etapas de intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Na intérfase, por alguns, não é considerado uma fase da mitose, porque aqui teria apenas a preparação da célula para se dividir, em que os cromossomos e o DNA seriam duplicados, para que as duas células tivessem a mesma quantidade de cromossomos e DNA iguais. Sendo assim, a célula incharia um pouco. Sendo assim, os cromossomos e o DNA seriam duplicados para que a célula pudesse dividir em dois igualmente. Assim, ela acabaria aumentando de tamanho, dando início à próxima fase, a prófase, em que ocorreria o sumiço da carioteca e do nucleolo, onde entraria o processo em que os microtúbulos ligados aos cromossomos se transformariam em fibras do fuso, que estariam ligadas aos centrosomos. Logo após isso, ocorreria a metáfase, em que os cromossomos, juntos com as fibras do fuso, se ligariam a uma parte de cada cromossomo, e onde ocorreria a suplicação dos cromossomos, que é essa parte de rosa, também chamada de placa metafásica, também chamada de placa metafásica.
assim dando início à anáfase. A anáfase seria uma fase bem simples do processo, em que simplesmente ocorreria a separação dos cromossomos que antes estavam juntos, transformando assim cada um deles em cromossomos filhos. Em outras palavras, podemos dizer que se a célula-mãe contém 4 cromossomos e eles são divididos, cada cromossomo filho teria 4, porque seria dividido igualmente. Logo após isso, teria a telófase e a citocinese. Telófase seria apenas o aparecimento da carioteca e do nucleolo. Citocinese seria a separação das duas células. E logo após isso, teríamos duas células filhas idênticas. A meiose é um tipo de divisão celular essencial para a formação de gametas que ocorrem em células diploides e leva à formação de células haploides. Na meiose, existem 2 etapas com 4 fases, e na primeira etapa, em que a prófase 1 é uma fase muito extensa, ela é constituída por 5 subfases: leptoteno, zigoteno, pacteno, diploteno e diacinese. A leptoteno inicia-se a individualização dos cromossomos, estabelecendo-se a condensação com maior compactização dos cromonemas. O zigoteno, aproximação dos cromossomos homólogos, sendo este denominado sinapse. Pacteno, máximo grau de condensação dos cromossomos. Os braços curtos e longos ficam mais evidentes e definidos. 2 desses braços e respectivos homólogos ligam-se e formam dados de bivalentes ou tetrades. Nesse momento ocorre o crossover entre os cromossomos homólogos. Diploteno, começo da separação dos homólogos, configurando de regiões quiasmas. Diacinese, finalização da prófase 1, com separação definitiva dos homólogos, já com segmentos trocados. Prófase 1. Ocorre a condensação dos cromossomos, o desaparecimento da carioteca, o desaparecimento do núcleo e a duplicação dos centríolos para os polos da célula. Além disso, é aqui que ocorre a troca de pedaços entre cromossomos homólogos crossing over. Metáfase 1. Ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos na região equatorial da célula. Anáfase 1. As fibras do fuso sofrem um encurtamento e os cromossomos homólogos são separados para os polos. Telófase 1. Ocorre a divisão do citoplasma, citócines. Como resultado, são originadas 2 células haploides. Em algumas espécies, os cromossomos podem voltar ao formato filamentosos. A meiose é um tipo de divisão celular em que ocorrem 2 etapas, a reducional e a equacional, em que nas duas ocorre a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Na primeira etapa, a reducional, ocorre a prófase 1, em que o núcleo e a carioteca somem, pois a célula vai se dividir. Porém, os cromossomos e o DNA não são duplicados. E ocorre a metáfase 1, que é quando as fibras do fuso se conectam aos cromossomos para levá-los para os polos opostos, dando início à anáfase 1, que é quando as fibras do fuso já encurtam, pois os cromossomos já estão nos polos opostos, e assim inicia-se a telófase, que é quando a célula está se dividindo em 2. E a carioteca e o núcleo reaparecem. Em outras palavras, podemos dizer que uma célula se divide em 2, porém, sem duplicar a sua quantidade de cromossomos e de DNA, dando início à etapa equacional, a segunda fase da meiose, que ocorre a prófase 1, que é quando novamente a carioteca somem junto com o núcleo. Logo após isso, ocorre a separação das cromatídeas irmãs. Logo após isso, ocorre a anáfase. Na anáfase, ocorreria a separação dos cromossomos, pois já que eles têm 2 perninhas, elas são separadas e não se juntam mais.
formando assim 2 pares em cada célula. E ocorreria a telófase, que seria a separação dessa célula, em que cada par dividiria-se em 2, ou seja, agora teríamos 2 células com 2 pedaços de cromossomos. E agora, a primeira meiose com a segunda meiose, teríamos 4 células. Em outras palavras, podemos dizer que as 2 células que foram divididas na primeira etapa se dividiriam em 2, que no total formariam 4 células. Agora a comparação da mitose e da meiose. Enquanto que na mitose as células duplicam seus cromossomos e seu DNA, na meiose ocorre apenas a divisão dos cromossomos e do DNA. Enquanto que na mitose a célula produz 2 filhas geneticamente iguais, na meiose as células apenas com os mesmos cromossomos e DNAs iguais da célula mãe. Ou seja, apesar da meiose ser um processo igual ao da mitose, há uma grande diferenciação, já que na meiose é apenas dividida a quantidade de DNA e cromossomos, enquanto que na mitose há a duplicação dela. Obrigada e até a próxima. Eu, tão bonitinha, zela por mim, vivendo em paz a minha solidão. Nem de romance eu estava afim, você chegou e me deixou no chão. Como foguete sem mais nem porquê, tirou o rumo da minha expressão. Agora não sei mais como viver sem ter você na minha. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai dar ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Fiquei olhando se chegava mais, fiz o meu jogo de sedução. Olhei pra todos os boyzinhos, nenhum deles tem comparação. Se duvidavam marcar um date, facilitar